Olá, turma! Hoje nós iremos fazer a correção das atividades de matemática do livrinho complementar de matemática. Espero que todos vocês tenham feito e agora nós iremos fazer a correção. Boa sorte! Primeira questão, página 41. Veja a barra de chocolate que Lucas ganhou. Ela está dividida em quantos pedaços? Só conferir, turma. 6 pedaços. Letra B. Se Luca comeu as partes correspondentes às partes com as letras Q, U, I, B e O, que fração da barra ele comeu? Turma, já ensinei a vocês como reconhecer as frações. Então vamos lá. A fração que ele comeu foi de 5 sextos. Letra C. Que fração da barra sobrou? 1 sexto. Letra D. Que fração correspondente às partes com vogais? Nós temos aqui 3 sextos. Porém, lembrando que eu poderia simplificar essa fração e ela se tornaria 1/2. Letra E. Que fração corresponde às partes com consoantes? 3 sextos também, a mesma coisa da letra D. Segunda questão. Que fração representam? Letra A. 12 medalhas em um grupo de 25 medalhas. Turma, vou dar explicação para que vocês possam fazer nas outras letras. Lembrem-se que o total de algo sempre fica embaixo, em uma fração, e o que é escolhido, ou as partes que são comidas ou que são selecionadas, ficam em cima. Logo, eu tenho aqui 12 medalhas de 25. O meu total é 25. Então, o 25 irá ficar embaixo e o 12 ficará em cima. Então, eu terei 12 25 avos. A mesma coisa se aplica às outras letras. Letra B. 7 gols em 10 gols. Eu tenho 7 décimos. Letra C. 9 pessoas em um grupo de 20 pessoas. Eu tenho 9 20 avos. Letra D. 13 figurinhas em um conjunto de 50 figurinhas. Eu tenho 13 50 avos. Letra E. 4 caixas em um grupo de 16 caixas. Eu tenho 4 16 avos. Lembrando que também poderia simplificar aqui por 4. Seria dividido 4 por 4 e o 16 por 4, onde eu encontraria a fração 1/4, tá, turma? Então, vocês podem colocar tanto dessa forma quanto na forma simplificada. Mas prestem atenção na pergunta, que às vezes a própria pergunta já pede que você simplifique. Letra F. 10 folhas de papel em um pacote de 100 folhas. Eu tenho 10 centésimos. Mas eu poderia simplificar por 10 e ficaria 1/10. Letra G. 15 lobos em uma alcateia de 30 lobos. Eu tenho 15 30 avos, mas se eu simplificasse por 15, eu teria 1/2. Muito bem. Vamos agora para a página 42. Terceira questão. Observe o mapa do Brasil com suas 27 unidades federativas, 26 estados, mais o Distrito Federal. Aí está o mapa que vocês com certeza já observaram, pois já responderam essas questões. Letra A. Qual é a região brasileira que tem mais unidades federativas? Só se lembrar das nossas aulas de geografia. É a região Nordeste. Letra B. A quantidade de estados que formam essa região representa que fração do total de unidades federativas do Brasil? Ou seja, dentre todos os estados do Brasil, qual é a fração desses estados do Nordeste? Eu boto a quantidade total embaixo, que é 27, e a quantidade de estados em cima, que é 9. Então, eu tenho 9 27 avos. Letra C. O estado da Bahia representa que fração do total de estados da região Nordeste? Turma, região Nordeste tem 9, então fica embaixo. Como a Bahia é só uma, então entra a fração 1/9. Letra D. O estado da Bahia representa que fração do total de unidades federativas do Brasil? Eu tenho aqui 1/27 avos. Muito bem. Turma, essa quarta questão aqui é uma questão que vocês realmente irão aprender com mais exatidão lá no sexto ano. Mas eu irei dar uma explicação básica para vocês agora, tá ok? Então vamos lá. Na quarta questão, tá mostrando algumas frações. Eu tenho 2 terços, 3 quartos,
4 quintos e 5 sextos. Está perguntando qual é a maior fração. Tem duas formas de vocês fazerem. A primeira forma é fazendo desenhos e vendo qual realmente é a maior. E a segunda forma é através de uma continha. Que continha é essa? Vocês pegam os denominadores dessas frações, que são 3, 4, 5 e 6, tiram o MMC. Depois, o resultado do MMC, vocês dividem por cada denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Fazendo isso, vocês terão a quantidade exata e vocês verão qual é o numerador maior. Logo, será a maior fração. No caso aqui, nós temos 5 sextos como fração maior. Por quê? Foram escolhidos 5 pedaços no total de 6. Ah, professora, mas eu não entendi. Vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma bem básica para vocês, sem que vocês utilizem a conta. Vamos pensar. Vocês têm 3 pedaços. Dos 3, vocês pegaram 2. Sobraram quanto? 1. Muito bem. Eu tenho agora 4 pedaços. Dos 4, eu peguei 3. Sobrou quanto? 1. Muito bem. Agora eu tenho 5 pedaços. Dos 5, eu peguei 4. Sobrou quanto? 1. E a última, eu tenho 6 pedaços. Dos 6 pedaços, eu peguei 5. Sobrou quanto? 1. Beleza. Mas agora eu pergunto para vocês. Qual dessas frações foi dividida em mais pedaços? Tinha a maior quantidade de pedaços? A última, que tinha 6 pedaços e foram pegos quanto? 5. Então, essa é a nossa maior fração. Vamos utilizar esse mesmo método para fazer a quinta questão. Entre as frações 1 meio, 2 quintos, 3 sétimos e 9 décimos, qual é a menor? Vamos pensar. Eu tenho um bolo. Eu dividi ele bem no meio. Eu tenho, então, um meio. Eu tenho 2 partes. Muito bem. Agora, eu tenho um bolo. Eu dividi em 5 pedaços e retirei 2. Sobrou 3. Agora, o mesmo bolo, eu tenho 7 pedaços e retiro 3. Sobrou 4. E agora eu tenho outro bolo, onde eu divido em 10 pedaços e retiro 9. Sobrou quanto? 1. Agora, vamos pensar. Qual é a menor fração? É 2 quintos. Por quê, turma? Porque não pode ser 1 meio. Porque, turma, você vai ficar com a metade do bolo. Você pegou um bolo, dividiu em 2 partes, comeu uma, sobrou uma. Você ficou com a metade. Agora, você tem 5 pedaços. Desses 5, se come só 2, sobra quanto? Sobra 3 pedaços. Porém, foram divididos em 5 pedaços. E o outro, nós temos 7 pedaços. Você come 3, sobra quanto? Sobra 4. Ainda sobrou muito. Você tem 10 pedaços, você come 9. Sobra quanto? Sobra 1. Então, qual é a menor fração? 2 quintos. Com certeza vocês ficaram bem confusos nessas questões. Mas é porque a forma correta de fazer essa observação da maior e menor fração é através do MMC dos denominadores e o resultado dividir pelos denominadores e multiplicar pelo numerador. Porém, esse tipo de conta é muito complicado eu dar para a série de vocês, porque pode confundir a cabecinha de vocês. Então, espero que vocês tenham entendido e possam estudar com mais exatidão esta parte lá no 6º ano. Vamos então para a página 43, sexta questão. A fração 17 quartos pode ser representada por qual número misto? Vamos transformar essa fração em número misto. Como é que eu faço isso? Retirando quantas vezes o nosso denominador cabe no número 17. Então vamos lá. Eu retirei 1 vez, 2, 3, 4. E sobrou o número 1. Por exemplo, eu tinha 17 quartos. Eu pego de 17 eu tiro 4, já deu um inteiro. 4 sobre 4 dá um inteiro. Lembre-se, eu falei para vocês anteriormente que uma fração onde o mesmo numerador é igual ao denominador é um inteiro. Porque eu vou dividir 4 dividido por 4, 1 inteiro. Logo, no número 17, cabe 4 vezes o número 4 e sobra 1. Logo, a minha fração é 4 inteiros e 1 quarto. Essa é o meu número misto. Sétima questão. Fernando
tem duas fichas e nelas estão escritas duas frações equivalentes, 2 quintos e 8 sobre x. Eu quero saber o valor desse x. Lembrando, para mim saber o que é a fração equivalente, o mesmo número que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Então, vamos deduzir. Se eu tenho 2 em cima e 8 na mesma direção que é numerador, qual foi o número que foi multiplicado por 2 para dar 8? 4. 2 vezes 4, 8. Se eu multipliquei por 4 em cima, eu vou multiplicar por 4 embaixo. 5 vezes 4 é igual a 20. Logo, no lugar de x, o número vai ser 20. Oitava questão. Caio escreveu uma fração cujo denominador é 35 e que é equivalente a 5 sétimos. Qual o numerador da fração que Caio escreveu? A mesma coisa nós iremos fazer como fizemos na outra. Então, vamos lá. Eu tenho 5 sétimos e eu tenho x sobre 35. Qual é o número que multiplicado por 7 dá 35? 5. 7 vezes 5, 35. Se eu multipliquei embaixo por 5, eu também vou multiplicar em cima. 5 vezes 5, 25. Logo, no lugar desse x, nós teremos o número 25. Nona questão. Veja as frações que a professora de Gabriela escreveu no quadro. 3 trintaavos, 9 trintaavos, 15 vinteavos, 9 décimos e 15 cinquentaavos. Quantas e quais dessas frações são equivalentes à fração 3 décimos? Lembrando, equivalente é quando nos multiplicamos ou dividimos em cima com o mesmo número que vai ser multiplicado ou dividido embaixo. Muito bem. Então, nós temos aqui duas frações equivalentes, que são 9 trintaavos e 15 cinquentaavos. Por quê? Porque se eu multiplicar o 3 por 3, vai dar 9. Como eu multipliquei em cima, eu vou ter que multiplicar embaixo. 10 vezes 3 vai dar 30. Então, eu já tenho minha primeira resposta, que é 9 trintaavos. E por que deu 15 cinquentaavos? Porque se eu multiplicar o 3 em cima por 5, vai dar 15. 3 vezes 5, 15. Se eu multipliquei em cima por 5, eu vou multiplicar embaixo por 5. 10 vezes 5, 50. Muito bem. Vamos agora para a página 44. 10ª questão. A professora de Karina escreveu no quadro a fração 12 18avos. Qual a forma simplificada dessa fração? Turma, lembrando que eu falei para vocês, eu utilizarei números grandes para poder dividir tanto em cima quanto embaixo. Mas se vocês não se lembrarem, vocês podem começar com números bem pequenos. Então vamos lá. Para simplificar, o mesmo número que eu dividi em cima, o numerador, eu terei que dividir embaixo o denominador. Então eu tenho 12 18avos. Eu vou dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2. E eu divido embaixo por 6. 18 dividido por 6 dá 3. Essa fração 2/3 ainda dá para dividir? Não. Ela se tornou uma fração irredutível. 11ª questão. Cláudia simplificou a fração 25 40avos. Qual a fração ela obteve? Vamos simplificar. Vamos dividir aqui o 25 por 5. 25 dividido por 5 é 5. Se eu dividir em cima por 5, eu vou dividir embaixo por 5. 40 dividido por 5 é igual a 8. Muito bem. 12ª questão. Assinale com um X a fração que não representa uma forma simplificada da fração 50 centésimos. Lembrando que não representa. Então, vamos simplificar 50 centésimos para poder saber qual é que não pode representar. A letra A é a fração que não representa? Não, turma. A letra A é uma fração simplificada de 50 centésimos. Por quê? Se eu dividir o 50 por 50, dará 1. E o 100 por 50 dará 2. Logo, não é a letra A. É a letra B? Também não. Porque se eu dividir 50 por 10, dará 5. E se eu dividir o 100 por 10, dará 10. Então, não é a letra B. É a letra C? Sim. Por quê? Se eu dividir 50 por 25, dará 2. Mas lembrando, o mesmo número que eu divido em cima, eu tenho que dividir embaixo. Mas se eu for dividir 100 por 25, não dará 5.
dará 4. Logo, a fração que não corresponde é a letra C. 13ª questão. Na portaria de um prédio, chegaram certo dia 65 cartas. Desse total, 1/5 era para ser entregue no primeiro andar. Qual era o número de cartas para serem entregues nos outros andares? Muito fácil, turma. É uma questão de vocês prestarem atenção. Como é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fazer aquela continha que eu já mostrei para vocês de fração. Eu quero 65 de 1/5. Eu irei pegar 65, eu irei dividir por 5 e o resultado eu vou multiplicar por 1. E depois esse resultado eu irei diminuir de 65. Então vamos lá. 65 dividido por 5 dará 13. 13 vezes 1, 13. Beleza. Então eu sei que no primeiro andar foram entregues 13 cartas. Então quantas cartas serão entregues nos outros? Eu irei diminuir. 65 menos 13. 65 menos 13 é igual a 52, que é a letra D. 14ª questão. Sara fez um bolo para seus filhos e o repartiu em 24 pedaços iguais. João comeu 3 pedaços. Pedro comeu 4. Marta comeu 5 e Jorge não comeu nenhum pedaço. Que parte do bolo foi consumida? Simples, turma, vamos somar. João comeu 3. Pedro comeu 4. 3 mais 4. 3 mais 4 é igual a 7. 7 mais 5. 7 mais 5 é igual a 12. Então, vamos imaginar. 12 não é a metade de 24? Sim, é a metade de 24. Então, qual é a fração que indica aí metade? Letra D, 1/2. 15ª questão. Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Que fração da hora corresponde a 35 minutos? Turma, uma observação muito importante nesta questão. Eles estão te pedindo a fração, mas na forma simplificada, ok? Então vamos lá. Eu quero 35 minutos. Turma, como eu estou falando de minutos e não diretamente de horas, o que eu irei fazer? Primeiramente, eu irei criar minha fração. Eu quero 35 minutos, então vou botar o 35 em cima. O total de minutos de 1 hora é 60 minutos, então 60 vai ficar embaixo. Então eu tenho 35 sobre 60. Porém, eu quero a forma simplificada. Qual é o número que eu posso dividir 35? O número ao 5. 35 dividido por 5 é igual a 7. O mesmo número que eu divido em cima, eu vou ter que dividir embaixo. 60 dividido por 5 é igual a 12. Então, minha resposta aqui é 7/12. 16ª questão. Um aluno fez uma pesquisa de ciências em 4 dias. No primeiro dia, fez 2/10 do trabalho. No segundo dia, 1/2. No terceiro, 1/10. E no quarto dia, o restante do trabalho. Qual foi o dia que ele mais fez o trabalho? Muito fácil, vamos lá. No primeiro dia, ele só fez 2/10, ou seja, de 10 etapas, ele só fez 2. Foi muita coisa? Não. No segundo dia, ele só tinha 2 etapas e fez uma. Fez muita coisa? Fez muita coisa. No terceiro dia, ele tinha 10 passos, 10 etapas, ele só fez uma. Fez muita coisa? Não. Então, qual foi o dia em que ele mais fez coisas? O segundo. 17ª questão. Veja abaixo o estacionamento de uma loja de roupas. Letra A. O estacionamento está lotado. Nele cabem 18 carros. Letra B. Se 1/3 desses carros forem embora, quantos carros deixarão nesse estacionamento? Eu quero, turma, 1/3 de 18. Então, eu vou fazer aquela divisãozinha. 18 dividido por 3 vai ser igual a 6. 6 vezes 1 vai ser igual a 6. Letra C. Se 4/9 dos carros que estão no estacionamento são da cor prata, quantos são carros? Quantos são esses carros? Vamos lá, turma.
eu vou ter que fazer 4 nonos de 18. Vamos dividir 18 por 9, que vai dar 2, e o resultado multiplicar pelo numerador, que é 4. 2 vezes 4, 8. Então, no estacionamento, há 8 carros da cor prata. Vamos agora para a página 46. A ilustração ao lado mostra que o tanque de gasolina do carro do pai de Pedro está com 3/4 da sua capacidade. Se a capacidade total do tanque desse carro é 64 litros, quantos litros de gasolina há nesse tanque? Aqui, turma, nós temos uma fração e um número inteiro. Qual é a continha que eu já ensinei para vocês que nós iremos fazer? Nós iremos tirar 3/4 de 64. Vamos dividir o 64 pelo denominador, que é 4. 64 dividido por 4 vai dar 16. E esse resultado eu vou multiplicar pelo numerador, que é 3. 16 vezes 3, 48. Então, nesse tanque, há 48 litros. 19ª questão. Em uma corrida de Fórmula Mundial, 24 carros deram a largada. Sabendo que 1/6 desses carros abandonou a corrida por apresentar defeitos mecânicos, responda. Letra A. Quantos carros abandonaram a corrida? Vamos lá, turma. Eu quero aqui 1/6 de 24. Eu irei fazer a continha. 24 dividido por 6 vai dar 4. E o resultado multiplicar por 1. 4 vezes 1, 4. Então, abandonaram a corrida, 4 carros. Letra B. Quantos carros terminaram esta corrida? Se eu tinha 24 carros, turma, 4 foram embora, sobraram 20. Então, terminaram a corrida, 20 carros. Vamos agora para a página 47. Laura e Paulo apostaram uma corrida em uma pista de 300 metros de extensão, mas começou a chover e eles tiveram de parar a disputa. Lauro havia corrido 4/5 da pista, enquanto Paulo havia corrido 5/6 da pista. Letra A. Quantos metros Lauro havia corrido quando começou a chover? Primeiramente, turma, Lauro já tinha corrido 4/5. Então, eu quero saber quanto é 4/5 de 300. O que eu irei fazer? Dividir o 300 por 5, que vai dar 60, e multiplicar pelo numerador, que é 4, que vai dar 240. Logo, Lauro já tinha percorrido 240 metros. E Paulo? Vamos fazer. Paulo tinha percorrido 5/6, então eu quero 5/6 de 300. Eu irei dividir o 300 por 6, que dará 50, e o resultado multiplicar pelo numerador, que é 5, que dará 250. Logo, ele já tinha percorrido 250 metros. Letra C. Quem havia percorrido um trecho de pista maior? Paulo. Paulo havia percorrido um trecho da pista maior que Lauro. Letra D. Paulo percorreu quantos metros a mais ou a menos que Lauro? Turma, observando, deu para ver que Paulo percorreu 10 metros a mais que Lauro. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da correção das atividades. Nos encontramos na nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau.